Sim. Vai. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu estive pouco aqui esse mês, quando estava de fora. Eu sou o Douglas, então sou residente de medicina intensiva do HC. E hoje, já teve alguma revisão? Não, né? Acho que é a primeira. Então, hoje eu vou abrir então, a sessão de revisões com esse tema aqui, sedação em UTI. Eu vou tentar fazer um grande compilado das principais evidências que a gente tem, um pouco uma linha do tempo aí, de como que foi surgindo os conceitos que a gente tem atualmente. E no final, tentar ver se a gente chega a alguma conclusão de melhores práticas quanto a isso, para a gente poder discutir um pouquinho mais para frente. E eu não podia deixar de colocar essa imagem aqui, porque eu vejo que toda aula de sedação tem essa imagem, que é da Bela Adormecida, então só coloquei por isso. Mas a gente vê que essa imagem aqui, talvez, no final da aula, não represente o que idealmente a gente gostaria de ver como sedação na unidade de terapia intensiva. E aí, para começar, por que a gente seda um paciente na unidade de terapia intensiva, né? Bom, o paciente na unidade de terapia intensiva na UTI é um paciente que corre o risco de ter um sofrimento tanto físico, quanto psicológico, espiritual, importante, e talvez a sedação entraria no manejo junto com outras coisas disso tudo. Então, um paciente que talvez tenha uma dor de difícil controle, seja por dispositivos invasivos, seja pelo motivo que ele está na UTI, talvez precise de sedação. Eventualmente, um paciente que esteja muito dispneico pode se beneficiar de uma dose baixa de sedativos para alívio da dispneia. Ansiedade, que pode ser alguma coisa, pode acometer, especialmente um paciente que, claro, que está em ventilação mecânica, que não está entendendo o que está acontecendo, que eventualmente acorda na UTI com um tubo dentro da garganta, ele pode ficar bastante desconfortável com isso. Promover a amnésia, de talvez o paciente, por mais que a gente tente fazer com que a experiência seja o menos sofrida possível, algum grau de sofrimento ele vai ter enquanto ele estiver na UTI. Mas, talvez, se ele não lembrar do que aconteceu, pode ser uma coisa interessante. Você caberia um debate filosófico grande aí, né? Se realmente promover a amnésia é um negócio interessante. Do eu experiencial e o eu recordativo. Reduzir risco de perda de dispositivos? Talvez. Será que o paciente que fica um pouco mais agitado na UTI corre mais risco de tirar dispositivos? Então, talvez a sedação poderia atuar nisso daqui? Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês lá para frente o porquê de eu ter colocado essa interrogação aqui. Talvez não ajude tanto assim nisso. Reduzir as sincronias. Talvez se dá o paciente diminua a sincronia paciente-ventilador. Não vai ser o tema da aula hoje, então não vou falar muito disso. Talvez vai ser mais discutido em algum momento aí durante a residência, mas vocês vão ver que isso aqui, na verdade, é uma ideia um pouco falsa. Os pacientes mais sedados, em geral, são os pacientes que mais fazem a sincronia paciente-ventilador. E facilitar o cuidado do paciente, bom, isso aqui acho que é uma verdade. Um paciente que fica em sedação, especialmente sedação mais profunda, é um paciente que é mais fácil, tanto para a equipe médica quanto para a equipe de enfermagem, como um paciente que incomoda todo, ele fica quietinho ali, fica agitado, fica entrando várias vezes. Mas a gente vai chegar num conceito mais para frente que talvez, ok, pode ser que facilite o cuidado, mas isso aqui provavelmente não é o melhor cuidado que a gente vai estar ofertando ao paciente. E aí, como um conceito básico, acho que todo mundo aqui já ouviu falar da escala de Haas, então só vou trazer para vocês aqui o artigo que descreveu a escala de Haas, que foi no começo dos anos 2000, se não me engano foi em 2002 que foi publicado esse estudo aqui, que, para quem não lembra aqui, só uma recordação da escala de Haas, é que o motivo dela ser bastante interessante é que ela é bem simples, né? Não é difícil de você lembrar e existe um alto grau de concordância entre os examinadores pela simplicidade dela. Então, só para lembrar, resumidamente aqui, no menos 5 é o paciente que está dormindo profundamente, não desperta nenhum estímulo. O paciente em Haas menos 4 é aquele que, se você faz um estímulo físico um pouco mais rigoroso, ele até mexe um pouquinho, mas ele não faz contato com o examinador. O Haas menos 3 é o paciente que, se você chama ele abre um pouquinho o olho, mas ele não olha para você. O menos 2, ele ainda consegue olhar para você, mas ele está bem sonolento, ele fica pouco tempo acordado olhando para você e volta a dormir.
O RAS menos 1, o paciente está um pouco sonolento. Ele está dormindo, mas na hora que você chama, ele já acorda, olha para você, consegue interagir com você, e no momento que você sai, ele volta a dormir. O 0 é o paciente que está completamente desperto. E os RAS positivos, ao contrário dos negativos, então, são um paciente que vai estar um pouco mais agitado. Eu não vou entrar tanto nisso hoje, porque o nosso principal foco aqui vai ser em sedação. E, como eu falei, o motivo da gente usar tanto a escala de RAS é que, por ela ser simples, o grau de concordância entre diferentes examinadores, sejam médicos, sejam enfermeiros, e até mesmo em outros estudos, outros países, outras UTIs, ele é muito grande. Se eu falar que um paciente está em RAS menos 1, seja aqui, seja a 1.000 quilômetros de distância, a pessoa vai conseguir entender o que está acontecendo e provavelmente vai ser próximo disso que o paciente vai estar. Então, a ideia é você tentar padronizar um pouquinho, mais ou menos, como que você está vendo aquele paciente, para não ter que ficar descrevendo várias coisas e às vezes, não vai ser a mesma coisa que uma outra pessoa está descrevendo. E aí, então, essa frase aqui, se eu não vou estudar agora, para que eu vou deixar mais acordado? Talvez seja uma frase que todo mundo que já esteve algum tempo aí na UTI já ouviu, de diferentes pessoas, de diferentes profissionais. E essa é uma pergunta que a cara que se faz quando ouve ela é essa daqui, né? Porque, assim, é uma pergunta que em algum momento ela já fez sentido. Mas a gente vai chegar um pouco mais para frente hoje e, atualmente, o que a gente tem ela não faz mais tanto sentido assim. Mas, como esse vai ser o tópico da aula, vai ser o que a gente vai discutir. Isso aí, mais de 30 anos atrás, essa pergunta era feita e, a partir daí, começou-se a estudar um pouco mais isso. E fica nessa dicotomia aqui. A gente sabe que sedativos causam problemas. Isso é um conceito que já vem há muito tempo. Só que, ao mesmo tempo, talvez sedativos sejam importantes para o conforto do paciente. Então, pode ser que seja importante eu manter o paciente confortável pelo uso de sedativo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado de que, será que qual é o preço que eu estou pagando por isso? Então, a gente vai discutindo isso ao longo da aula de hoje. Essa aqui é uma linha do tempo que, resumidamente, do que eu vou falar hoje. De como que foram surgindo aí as principais evidências, e a gente vai caminhando nisso aí ao longo da apresentação. Na década de 90, já era perceptível que os sedativos poderiam causar danos para os pacientes. Já era percebido que os pacientes podiam ficar mais tempo em ventilação mecânica se eles recebessem mais sedativos, eles podiam ficar mais tempo na UTI, talvez morrer mais. Então, aqui foi uma das grandes ênfases aí dos estudos. Também, quando fez estudos aqui comparando os sedativos, aqui a gente já tinha uma ideia de que talvez os benzodiazepínicos não fossem tão legais, mas a gente não tinha umas estratégias tão bem definidas. E aí, no começo dos anos 2000, especificamente no ano 2000, surge o primeiro ensaio clínico sobre despertar diário, que a gente vai conversar um pouco mais dele mais para frente. E visto que essa prática aqui era benéfica, nos anos de 2010, chegaram a pensar que se sedativos causam danos, parece que pouco sedativo é legal. Será que não sedar é melhor do que sedar pouco? A gente vai chegar lá. E a década de 2020 está em aberta e já saiu pouca coisa sobre isso aí nos últimos 2 anos aí de pandemia. Então, esse aqui é um estudo da década de 90, que o que ele percebeu? É um estudo observacional que ele comparou estratégias de sedação contínua versus sedação não contínua. E, na verdade, talvez não seja nem o fato de ser contínua ou não contínua. No fim das contas, o problema é que o paciente que fica em sedação contínua, ele recebe cargas maiores de sedativos. E o que eles perceberam nesse estudo observacional aqui é que os pacientes que recebem sedação contínua e, consequentemente, mais sedativo, eles ficam mais tempo em ventilação mecânica, eles ficam mais tempo em UTI. Então, já começa a chamar um pouco a nossa atenção isso daí, de que talvez sedativo, quanto menos, melhor. Só que, a princípio, ainda não tínhamos uma estratégia muito clara de como fazer isso. E aí surge esse estudo aqui, que é um clássico aí dessa discussão de sedação no paciente de UTI, que é o estudo do John Press, do despertar diário nos pacientes críticos que estejam em ventilação mecânica. E vocês vão ver que é um protocolo muito simples.
Aqui eu só coloquei detalhadamente as doses para quem não tiver muita noção, eu achei um protocolo interessante, assim, de como fazer para sedar inicialmente um paciente. Então, o protocolo desse estudo é que todos os pacientes eles eram sedados e recebiam opioide. E aqui ele coloca a sugestão de como fazer os sedativos. Notem que, via de regra, sempre que você for fazer um sedativo, o bônus que você faz é maior do que o quanto você vai aumentar a infusão. Um erro muito frequente que a gente vê acontecer na UTI é que, se o paciente não sedou, ele está com 10 ml de propofol, aumenta para 20, aumenta para 25, porque ele vai sedar. Isso sem fazer um bônus. Quando você faz isso, talvez você, assim, primeiro você pode demorar um pouco mais para sedar esse paciente efetivamente, porque esses 20 ml vão demorar um pouco para entrar. E segundo, talvez aquele paciente não precisava de 20 ml, ele precisava de 12, de 14, ele só precisava de um bônus naquele momento, e um aumento um pouquinho mais discreto. Então, para quem não tem tanto essa noção de doses das medicações, essa aqui foi uma sugestão que ele deu nesse estudo e que eu achei bem razoável aí. Boa parte dos estudos que vocês vão aqui, a gente tem o hábito de usar fentanil, mas vocês vão ver que boa parte dos estudos eles usam morfina como opioide analgésico. E voltando aqui no estudo propriamente dito, o protocolo era muito simples. Os dois grupos ficavam sedados. Sedados recebendo opioide. A única diferença era que o grupo de intervenção ele queria esse protocolo aqui de todos os dias pela manhã, desligar a sedação do paciente. E se eventualmente o paciente falhar, no sentido de acordar agitado, acordar desconfortável, você retorna inicialmente na metade da dose que ele vinha recebendo anteriormente. A ideia é que isso aqui é interessante porque é uma forma de você reduzir o consumo de sedativos e te força a olhar diariamente se aquele paciente precisa daquilo tudo de sedativos que ele está recebendo. E com essa estratégia aqui, ele percebeu que os pacientes ficam 2,4 dias a menos de ventilação mecânica. Ele percebeu também que os pacientes ficam 3,5 dias a menos na UTI. Então, uma estratégia muito simples, nenhuma dificuldade, parece que tem um impacto extremamente relevante na evolução desses pacientes. Então, parece que desligar a sedação pela manhã, e, na verdade, não só desligar pela manhã, mas esse protocolo de desligar pela manhã e reavaliar todos os dias se aquele paciente precisa daquilo tudo de sedativo, parece ser um negócio legal. Mas aí surge uma questão, algumas questões, na verdade. Esse estudo do John Press foi um estudo unicêntrico. Esse é um dos problemas dele. E foi um estudo pequeno, foram poucos pacientes. E no estudo, a remoção do dispositivo foi semelhante entre os grupos. Mas será que teve poder para avaliar isso? Será que é uma intervenção efetivamente segura? A mesma coisa quando você pensa em efeitos cardiovasculares, será que você não vai gerar uma crise adrenérgica nesses pacientes na hora que eles acordam, de ficarem muito hipertensos, muito taquicárdicos, que pode ser algo ruim em determinados grupos de pacientes? Isso não foi avaliado. E um negócio importante, qual que é o preço que eu estou pagando por isso? Será que eu não estaria torturando o paciente? Vou acordar ele com um tubo na boca, com dispositivos dele, com coisas que podem causar desconforto para esse paciente? Isso não foi avaliado nesse estudo inicialmente. Então, foi um ponto de crítica quanto a isso. Será que o preço que eu estou pagando para essa intervenção vale a pena? Bom, vamos falar agora disso especificamente, então. O próprio John Kress, autor do primeiro estudo, fez um estudo quanto a isso. Ele pegou os pacientes que ele estudou e perguntou para eles, para ver se isso foi realmente mais desconfortável para eles, se isso gerou complicações em médio e longo prazo aí para eles. E de dados interessantes, olha que legal. Ixi, cortou? Tá. Que estava sublinhado para mim, só que aí aqui cortou. Bom, cortou a parte que era interessante. O que ele está falando, basicamente, nessa parte aqui, ele dizia que pouquíssimos pacientes nos dois grupos lembravam de ter acordado na UTI. Isso é um dado interessante. E o mais interessante, que era o que ele citava aqui nessa parte aqui, é que os pacientes do grupo de intervenção, ou seja, os pacientes que você despertava todos os dias na UTI, nenhum lembrava de ter acordado na UTI. Apesar de todas as tentativas de ficarem tentando acordar ele, eles não lembravam. Então, parece que eles tinham amnésia desses eventos aí. Então, isso é um dado interessante desse estudo. Mas a parte mais legal é que, quando ele quis comparar a incidência de transtorno de estresse pós-traumático
dos dois grupos, o grupo intervenção tem pontuações até menores que o grupo controle, o grupo que não foi despertado. Então, na verdade, parece que foi uma intervenção legal, tanto do ponto de vista de desfechos, quanto desse ponto de vista de possíveis questões psiquiátricas aí a médio e longo prazo. E por que talvez isso aconteça? Porque possivelmente um paciente mais acordado, você consegue interagir um pouco mais com ele. Você consegue falar com ele, olha, a gente vai curar você aqui para coletar um exame. Olha, a gente está baixando o lençol aqui para examinar você, mas a gente já coloca de volta. Ou, olha, a gente vai tirar a roupa e vai colocar um pouquinho de água, é para te dar banho, mas daqui a pouquinho a gente já cobre você. No paciente que está sedado, você não consegue fazer essa interação. Então, talvez tenha um negócio apitando aqui e alguém vai e cura ele. Ou tem no meio do nada, ele não está entendendo nada acontecendo, alguém tira a roupa dele e joga água nele. É uma hipótese que talvez, por isso que esses pacientes tenham mais transtorno de estresse pós-traumático quando eles ficam mais sedados. Então, esses pacientes do grupo despertar diário não apresentaram mais sintomas de TEPT, mas ainda fica aquela pergunta daquele questionamento que eu tinha feito antes. Será que é uma intervenção que realmente é segura e será que dá para levar para outras UTIs? Será que os pacientes perdem mais dispositivos? Será que eles podem ter outras complicações não previstas? Então, de dados do estudo original, começando nessa parte de segurança, o que a gente tem? No grupo despertar diário, foram poucos pacientes que sofreram tanto tubação acidental quanto perda de dispositivos. Então, na verdade, olhando aqui, realmente não teve diferença nenhuma, né? E tinha outras complicações que não eram previstas. Ele pegou essas várias complicações aqui e uniu, e quando você vê, os pacientes do grupo intervenção tinham até menos complicações do que os pacientes do grupo controle. Então, pelo menos no estudo original, parece que a intervenção foi segura. Mas agora, será que isso seria aplicável a outras UTIs? Afinal de contas, foi um estudo unicêntrico e possivelmente a equipe já estava acostumada a fazer algo mais ou menos desse tipo e já foi treinada para isso. E aí vem um estudo que vem para responder essa pergunta, que é o ABC Trial. Esse foi um estudo publicado no Lancet em 2008 e vocês vão ver que ele é parecido, mas não é igual ao estudo do John Kress, de 2000, mas esse aqui foi um estudo multicêntrico. E a diferença é essa daqui. Grupo de controle, a sedação ficava a critério da equipe assistente, eles faziam o que eles quisessem em relação à sedação. E se o paciente fosse possível, era feito um screening para o paciente fazer um teste de respiração espontânea. No grupo de intervenção, ele fazia o despertar diário. Então, ele fazia um screening para ver se o paciente podia fazer o despertar diário. Se o paciente passasse, eu vou falar para vocês o que é esse passar no screening do despertar diário. Era feito o despertar diário e esse paciente era feito um screening para ver se o paciente era candidato a fazer um TRE. E se fosse, era feito um TRE nesse paciente. Então, aqui é um resumo disso aí que eu falei para vocês. O grupo de intervenção faz um screening para ver se dá para despertar. Se der para despertar, desperta ele. Se ele passar, você faz um screening para ver se dá para fazer um teste de respiração espontânea. E quem era o paciente que podia ser candidato ao despertar diário nesse estudo aqui? Vocês vão ver que é mais fácil eu falar com vocês quando não era feito o despertar diário. Então, esses aqui eram os pacientes que ele excluía do despertar diário de reduzir a sedação. E, na verdade, desses aqui, quando você fala de necessidade de sedação, especificamente, esses três aqui de cima são as únicas três entidades na UTI que são pacientes que realmente requerem sedação e provavelmente da sedativa em doses um pouco mais altas que o habitual. Que é o paciente está bloqueado, o paciente está com hipertensão intracraniana não controlada e o paciente que está em estado de mal epilético. Então, esses pacientes, se ele não despertava, esse daqui é um que é frequente na UTI realmente. Por exemplo, no plantão noturno, o paciente estava extremamente agitado, eles precisavam ir ajustando a sedação recorrentemente para tentar esse controle de agitação. Talvez não vai ser legal você pegar e desligar de manhã a sedação desses pacientes. Abstinência alcoólica, e ele acabou excluindo esses pacientes aqui de infarto nas últimas 24 horas por conta daquele receio de crise adrenética nesses pacientes. E olha só, o que ele encontrou? Bem parecido com o que tinha sido encontrado no primeiro estudo de 2000. Os pacientes do grupo despertar diário
ficaram 3,1 dias a menos em ventilação mecânica, ficaram 3,8 dias a menos na UTI. E mais interessante ainda, os pacientes morreram menos, com um protocolo tão simples. Então, de simplesmente pegar e acordar os pacientes. Então, parece que realmente foi uma intervenção bem interessante. Porque lendo o protocolo em si, parece que é um negócio bem idiota, né? Mas parece que para os pacientes isso é bastante relevante. E aí, como já era esperado, os pacientes... Aqui era o que eu cortei aqui em cima de novo também. Mas aqui eram os pacientes do grupo de intervenção e aqui do grupo controle. Naturalmente, os pacientes do grupo de intervenção ficaram um pouco mais acordados. Então, uma média de RAS aí, -1 versus -2,5 no grupo controle. E quando a gente vê as complicações, poxa, parece que realmente os pacientes se estubaram um pouco mais. Teve mais tubação acidental no grupo de intervenção. Então, ficou uma preocupação aqui. Mas, ao mesmo tempo, quando você pega os pacientes que precisavam ser reintubados, aí não tem diferença. Então, os pacientes que se estubaram, boa parte deles, cara, não precisavam ser reintubados. E, de outro lado, os pacientes do grupo controle precisavam ser mais customizados. Bom, foi um P de 0,06, mas parece que teve realmente uma diferença aí. Talvez essa sedação esteja causando problema para esses pacientes aqui. Então, por aqui, talvez seja um alarme para você ficar, que esse paciente realmente talvez vai correr risco, pode ser um preço que você paga, de se estudar mais, mas parece que não vai gerar problema para esses pacientes. E ainda, também uma frase que a gente ouve aí no dia a dia nas UTIs, vamos retirar devagar a sedação para o paciente não acordar agitado, porque tirar muito rápido a sedação pode ser que o paciente acorde muito mal. O que esse estudo aqui mostra? Esse aqui é o grupo de pacientes que falharam no despertar diário. 7%. Então, foi uma quantidade bem pequena. E só 5%, então, acordaram agitados, 3% com desconforto respiratório, enquanto uma quantidade bem pequena. Então, parece que, na verdade, é uma intervenção que, para a maioria dos pacientes, é segura, assim, é tranquilo você fazer isso. São poucos pacientes que falham isso daqui. Aquela linha do tempo. Acho que, baseado no que eu falei até agora, deu para ver que parece que sedar pouco é melhor do que sedar muito. Então, fica a pergunta, será que talvez é possível não sedar os pacientes? Será que se eu não sedar os pacientes, eles vão melhor do que se eu sedar pouco? Aqui eu pulei um pouco etapa, só para não me estender muito. Esse não foi o primeiro estudo de não sedação, esse aqui é o No Seda Trial. O primeiro estudo de não sedação foi um estudo unicêntrico, que foi um estudo positivo. E aí o não seda foi um estudo feito para tentar replicar esses achados aí. Então, uma comparação de não sedação versus sedação leve nos pacientes críticos. Então, o grupo controle virou o tratamento padrão. Sedação leve, despertar diário. O grupo de intervenção não é usado sedativo. O sedativo só seria usado no grupo de intervenção como resgate. A analgesia era liberado e, se necessário, você podia usar antipsicótico, mas o próprio estudo ele fala que dê preferência a medidas não farmacológicas de manejo de delírio. Esse estudo aqui foi neutro. Parece que os pacientes que ficam com sedação leve e os pacientes que ficam sem sedação têm desfechos mais ou menos parecidos. E quando você pega para ver as complicações, talvez um pouquinho menos no grupo não sedação, mas foram bem parecidos os dois grupos. Então, talvez não tenha tanta diferença assim entre você fazer sedação leve versus não sedação. E alguns outros dados interessantes aí que eu achei nesse trabalho. Bom, primeiro de tudo é que os pacientes do grupo sedação, que na verdade, apesar de sedação, a gente consegue ver aqui que era um grupo que ficava próximo de um RAS -2, né? Então, não eram nem tão pouco sedados, mas também não eram muito sedados, pelo menos comparativamente com os estudos anteriores. E que os pacientes sem água, na verdade, que alguns pacientes ficam bem até sem sedação mesmo. Note que boa parte dos pacientes aqui ficaram em torno do RAS -1. Então, talvez pacientes sem sedação consiga ficar também. E, bom, média de dose de opioides que foram usadas. Só para ficar numa análise mais palatável para a gente, eu fiz essa conversão antes aqui, considerando a conversão de opioide, essa é a dose média que eles usaram nos dois grupos. Eles usaram morfina
converti aqui para fentanil. Então, 15 microgramas hora de fentanil no grupo não sedação, 12 microgramas hora de fentanil no grupo sedação. Então, 2,5 ml no nosso fentanil diluído, né? 20 para 80. Também uma dose menor do que frequentemente a gente vê sendo usada por aí, de 50, 100, às vezes até 200 microgramas hora de fentanil. No grupo não sedação, 38,4% precisou receber sedativos em algum momento da estadia. Então, o principal motivo nesses pacientes foi um delírio não controlado com medidas ambientais e medidas farmacológicas para controle de delírio. Então, nossa, a gente realmente tem alguns pacientes que vão fazer uma coisa sedativa. Por mais que o centro esteja treinado para isso, alguns pacientes precisam de um pouquinho de sedativo. Mas provavelmente não precisa ser muita coisa. E a mediana de dose de propofol do grupo de sedação foi 0,84 mg por quilo por hora. Então, isso dá 5,8 ml de propofol para a maioria dos pacientes. Acho que isso é legal para a gente ter uma ideia de quanto que eles estavam usando de sedação. Até para a gente refletir sobre o que a gente faz aqui no dia a dia. Frequentemente a gente vê sendo usadas doses, talvez isso aí, uma herança do Covid, a gente vê o pessoal usando doses muito mais altas que isso, que um paciente que talvez não precisava de tanta coisa assim, né? E aí, qual medicação usar? Essa aqui eu confesso que tem tempo que eu não uso. Eu ouvi isso aqui na minha graduação. O Precedex era um sedativo melhor. Era melhor que os tivessem mais Precedex. Bom, de onde que vem essa ideia aqui? Essa ideia veio desses dois ensaios clínicos aqui, o Prodex e o Bidex, foram estudos que compararam Precedex com midazolam e Precedex com propofol. Então, no grupo de intervenção, a sedação era com Precedex, com a dose que habitualmente é que a gente faz uso, e o grupo controle, a sedação era com midazolam ou propofol, de acordo com a medicação que era mais usada pelo centro que o paciente fosse randomizado. E o alvo de sedação era o mesmo nos dois grupos. Esse estudo foi interessante porque ele foi um estudo que o desfecho primário foi de não inferioridade, mas ele quis avaliar desfecho de superioridade em outras questões. Ele queria ver se era possível sedar com Precedex, e ele queria ver se o Precedex era não inferior ao propofol e midazolam, só que, ao mesmo tempo, ele queria ver se os desfechos que você encontrava para os pacientes poderiam ser superiores com Precedex. Tempo de ventilação mecânica, tempo de UTI. Então, teve essa avaliação dupla de desfechos aí. Quando você comparou, então, o Precedex com o midazolam, então esse aqui é o Midex, tá? Então, Precedex e midazolam. Aqui não tem análise do propofol. Os pacientes do grupo Precedex ficaram menos tempo em ventilação mecânica. Isso teve um P de 0,03. Então, parece que Precedex versus midazolam pode ser que o Precedex seja interessante, pelo menos olhando para esse desfecho aqui. Por outro lado, quando você fez essa mesma análise aqui para o propofol, não teve diferença entre os grupos. Então, aqui é o Prodex, quando você compara o Precedex com o midazolam, parece que o Precedex pacientes com menos em ventilação mecânica, e quando compara com o propofol, não parece que tem diferença. E, bom, de dados aqui interessantes desse estudo, o que ele encontrou aqui? Bom, primeiro de tudo, se repararem aqui, realmente os pacientes que usaram Precedex, eles ficaram mais acordadinhos. Então, um RAS aí, mediana de menos 0,9 versus menos 1,5 do midazolam. Então, parece que realmente o Precedex, os pacientes ficam um pouco mais acordados. E, novamente aqui, quando você pega para olhar as doses que eles usavam, eram doses relativamente baixas, né? 0,06 miligramas por quilo por hora de midazolam, por exemplo. O que daria aí 6 miligramas de midazolam por um paciente de 100 quilos. Então, uma dose baixa que eles faziam uso. Então, já era um tratamento padrão usar doses menores sedativas. E de outras coisas interessantes, isso aqui foi uma análise de cuidados de enfermagem, que eles perceberam que os pacientes que usavam Precedex, eles eram mais espertos e eles conseguiam se comunicar melhor. Então, isso pode facilitar um pouco o cuidado do paciente. Ele fica confortável, mas, ao mesmo tempo, ele consegue se comunicar um pouquinho melhor. Então, parece que é possível, sim, sedar um paciente com Precedex. Mas, com essa análise que a gente tem,
não parece que ele é tão melhor assim, especialmente que o Propofol. Não teve muita diferença. Eu não coloquei aqui, que eu vou colocar num outro estudo mais adiante, mas os pacientes do grupo Precedex tiveram mais complicações de hipotensão e bradicardia. Então, parece que é ok, mas talvez não seja tão melhor assim. E talvez, especialmente pegando essa análise que a gente fez de, poxa, o Precedex parece melhor que o midazolam, mas não parece melhor que o Propofol, me faz pensar que talvez o problema seja o midazolam. Isso até vai de encontro com essa revisão sistemática e meta-análise, que eles encontram que, nessa análise aqui, os pacientes que usam sedativos não benzodiazepínicos, eles parecem ficar menos tempo na UTI e eles parecem ficar menos tempo em ventilação mecânica. Acho que reforça um pouco a ideia de que talvez a gente precisa ter mais cautela com benzodiazepínicos. E aí, para confirmar esse achado aí, foi feito um estudo australiano de sedação com Precedex, novamente versus com outros sedativos. E nesse estudo aqui, disparado mais usado foi Propofol, de outros sedativos. Eles usaram muito pouco benzodiazepínico aqui. E esse daqui foi um estudo neutro. Não teve diferença de mortalidade, não teve diferença de tempo de ventilação mecânica, não teve nenhuma diferença muito relevante entre você sedar com Precedex, com algo de sedação leve, ou sedar com outras medicações aqui, especialmente o Propofol. E o grupo Precedex teve mais eventos adversos, em especial bradicardia e hipotensão. Então, parece que o Precedex pode ser uma alternativa em alguns casos, mas não necessariamente vai ser a melhor opção para todos os pacientes. E aí, aqui, então, resumidamente, do que a gente já discutiu, a gente chega em algumas possíveis estratégias para reduzir o uso de sedativos. Acho que já ficou claro que excesso de sedativos é um negócio que causa dano. Então, como que a gente pode tentar, numa unidade, reduzir o consumo de sedativos? Bom, o primeiro foi o que eu falei um pouco mais tempo com vocês, foi a estratégia do despertar diário. E talvez não seja tanto pelo despertar em si, mas sim por um protocolo que todos os dias você repensa a necessidade de sedativo daquele paciente, de você ir lá desligar e tentar colocar metade do que estava antes. Então, isso fica um protocolo mais organizado de forçar você a repensar a necessidade de sedativo daquele paciente todos os dias pela manhã. A não sedação é uma outra alternativa e uma sedação guiada por escala. E ao invés de você tentar fazer não sedação versus despertar do paciente, vamos deixar o paciente numa sedação leve e contínua. A gente coloca um alvo de As-2 a +1, que foi, por exemplo, o alvo utilizado naquele estudo lá do Precedex versus o anterior, o australiano, versus outros sedativos. E aí, vamos falar rapidinho de cada uma delas. Bom, quando você pega a sedação guiada por escala, uma vantagem, ela é mais simples e demanda menor intensidade de cuidados de enfermagem. Porque se o paciente fica mais ou menos do mesmo jeito ao longo do dia, ele vai ser um paciente que vai dar um pouco menos de trabalho. Então, acho que é um protocolo um pouco mais simples. Só que, como desvantagem, existe o risco de que o paciente receba cargas maiores, sedativos, se você não repensar o que você está fazendo. É que foi um negócio que eu nem ia colocar, que o paciente precisa ser reavaliado. Não é que os outros pacientes não precisam ser reavaliados, mas é que esse paciente é o paciente que tem o risco de cair no esquecimento ali. Porque ele está lá, tranquilinho, quietinho na dele, é o paciente que você esquece no canto. Às vezes o paciente que você está lá agitadão, você não vai esquecer. Se o paciente está quietinho, talvez você não vá olhar. Então, isso não pode acontecer se você opta por essa estratégia aqui. Então, por isso que eu optei por colocar isso como uma possível desvantagem disso daqui. Sobre a não sedação. Bom, como vantagem, obviamente, vai ser a estratégia que você menos vai usar sedativos. Só que como desvantagem, se você tenta deixar o paciente sem nenhuma sedação, esse certamente não vai ser um paciente que você desliga a sedação e deixa ele lá no canto e vai embora. Porque esse vai ser o paciente que vai ter risco de tirar dispositivo, de se estudar, de ficar desconfortável. Então, ele vai precisar de uma intensidade maior aí de cuidados de enfermagem, que no caso possivelmente uma equipe maior de enfermagem. Se a gente não moldei com uma equipe mais reduzida, acho que é uma estratégia difícil de ser adotada. E possivelmente, então, se não tiver essa maior intensidade de cuidados de enfermagem, vai ter maior risco de perda de dispositivos, e talvez não tenha um grande benefício aí se comparado a outras estratégias. Só para lembrar, talvez com um protocolo disseminado,
não seja tão legal assim de ser adotado nesse contexto, mas no estudo de não sedação, tem muitos pacientes que ficaram bem sem sedação. Então, acho que se o paciente fica bem sem sedação, não tem muito motivo para ficar entrando com sedação para ele. E, por fim, então, o despertar diário, que, como vantagens, você também vai reduzir a carga de sedativos e, possivelmente, em especial por isso aqui, por você repensar diariamente se esse paciente precisa da dose que ele está recebendo. Porque você desliga pela manhã. Se ele fica bem, talvez ele nem precise de sedativos. Se ele não fica tão bem, vamos tentar voltar com menos do que estava antes. E como possíveis desvantagens, parece que é um negócio que é óbvio, mas não é tão óbvio assim. Despertar diário não significa que o paciente está em sedação profunda à noite. O despertar diário, na verdade, é esse conjunto de medidas de desligar a sedação e tentar reduzir o quanto que ele vinha recebendo. E, frequentemente, o que acontece é isso aqui. Tenta acordar de manhã para de noite alguém sedar profundamente. Aí você fica correndo muito rápido. Não é, então, não é para considerar isso daqui. Bom, talvez seja necessária uma maior intensidade de cuidados enfermais, se você for reduzindo um pouquinho a quantidade do uso de sedativos. E, bom, intervalo aqui é a maior perda, a maior risco de perda de dispositivos. Talvez tenha, sim, um risco maior de perda de dispositivos, mas talvez se esse paciente for um paciente que você consiga vigiar um pouco mais, acho que é um negócio que é possível e talvez não perca tanto assim mais dispositivos, se perder isso talvez não gere tanto um risco tão grande para o paciente. Mas pode ser sim o preço que você paga por essa estratégia. Mas o que nos parece é que pode ser que tenha um risco maior de extubação acidental? Pode ser que sim. Mas se você fazer uma análise global, eu diria que a maioria dos pacientes vão se beneficiar disso daqui. Talvez você pode pagar um preço, mas é um preço que a gente acredita que vale a pena. E aí, então, assim, para finalizar, eu só fiz uma sugestão aqui de mapa mental, quando o paciente está agitado na UTI, e a primeira pergunta que se faz é: o paciente tem indicação de sedação profunda? E, só para lembrar, as 3 indicações de sedação profunda: bloqueio neuromuscular, hipertensão intracraniana e estado de mal epilético. Não tendo nenhuma dessas 3 indicações aqui de sedação profunda, se tiver, tudo bem, você vai sedar profundamente esse paciente. Mas não tendo, existe alguma coisa que é facilmente modificável e que possa gerar desconforto? Por exemplo, talvez o paciente só precise de uma conversa com ele, ele não está entendendo nada que está acontecendo. Talvez ele está desconfortável porque ele está em VCV e ele está acordado ali. Um modo de fluxo livre pode ser mais adequado para ele. Dor nas costas é um negócio que a gente esquece muito. O paciente fica lá deitado na mesma posição um tempão, frequentemente tem dor nas costas. E, eventualmente, está até tomar cuidado para não ter algum dispositivo apertando ele, porque isso machuca também. Se for possível, tire dispositivos que não sejam necessários e possam causar desconforto. Tratar de hipernatremia, o paciente pode ficar com bastante sede. Se ele tiver hipernatremia, isso pode gerar bastante desconforto. E sempre lembrar de usar os alarmes. Talvez, provavelmente, é um negócio muito ruim você estar na UTI e ficar um negócio apitando o tempo inteiro do seu lado. Aqui foram só alguns exemplos que me vieram na cabeça, mas tem mais coisa aqui. É um negócio que você olhar se der para resolver de forma simples, tenta fazer isso primeiro. Fez tudo isso? Será que a dor desse paciente está controlada? Bom, primeiro você pergunta para ele. Se ele estiver interagindo adequadamente com você, se ele estiver com dor, você pode tentar. Primeiro, faz essas medidas aí não farmacológicas, se forem viáveis. Se não for o caso, pode fazer um bolo de opioide. E, bom, às vezes, o paciente agitado, está em delírio, você não sabe se pode ser dor, acho que é razoável você tentar fazer talvez uma dose baixa de opioide e ver se ele pode estar desconfortável. Então, por isso que eu coloquei que considerar um bolo de dose baixa de opioide para esses pacientes antes de pensar em sedar ele, para descartar que dor não seja a causa da agitação dele. E, por fim, avaliar delírio. Se for delírio, só para lembrar, a primeira escolha do tratamento é antipsicótico. Não é sedativo. Sedativo entra num delírio refratário. Então, num delírio hiperativo refratário. E se for o caso, tudo bem. Talvez, se for esse delírio hiperativo refratário, talvez considere uma dose baixa de sedativo, mas sempre não esquecendo de reavaliar se é possível utilizar analgesia, se é possível fazer outras medidas aí anti-delírio e adotar alguma estratégia para reavaliar a necessidade de sedativos que esse paciente venha recebendo. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção.
Só uma coisa assim, eu não sei se chegou a ver uma coisa aqui, não. Quem tem estudo nesse sentido de o quanto que, dependendo do grau de administração, de nada e tal, quanto que o paciente tem interação com o Ministério? Só não sei se tem alguma coisa disso, ressonância magnética funcional, alguma coisa assim, de o quanto que os estímulos externos chegam para o paciente, sabe? Os níveis de interação. Você chegou a ver alguma coisa? Essa é uma boa pergunta, eu não vi. Assim, não vi, talvez exista, mas eu não sei. Eu cheguei a ver sobre isso, não. Eu sempre lembro de uma paciente que eu cuidei assim, quando eu estava no dela, não, e ela contou um relato de que assim, ela ficou um tempão entubada, né? A Maia, não sei se é racismo. Com um tempão entubada, ela estava grávida, fez a cesárea na UTI e tal. E aí, começou a difícil o processo de desmame, de sedação, ventilação. E aí, quando ela estava mais acordada, ela contava, assim, que eu estava começando a falar, nossa, eu tive vários sonhos, assim, que eu estava numa festa, e aí eu estava lá na cama da festa, e de repente prendiam meus braços e as minhas pernas, e aí eu ficava não conseguia me mexer e tal. E eu interpretei como, tipo, talvez no momento que a gente tinha que contê-la, e ela ficou meio com essa coisa, assim, esse som, tá? Do que eu sei, do que eu vi, que tem bastante desse estudo de transtorno de estresse pós-traumático. Mas, assim, estudo de ressonância, eu realmente não sei. A mensagem entrou, ele estudou, ele sentiu, mas ele não teve uma sensação corporal. Exatamente como na aula dele, e tenta beber uma água, ela está no entende que é mas a maior geração de corporal. E esse ele quer eles colocam na poderia a gente ele não tanto fala demora do estado não você não era tudo aí que eu tinha para o valor dele e estava um valor pô ela falava eu não colocava no sol ela eu na conversa ela estava colocando aqui colocava no sol ela estava falando do plano de alto administrativo estava bloqueada ela não precisava estava um relato do sofrimento do estado né o assistente da situação eu vi que eu tenho interpretação clara que o que o certo para aquela máquina também pesado é menor. Talvez quem tem que estar eu estou bastante da percepção de que alguém te explica. É igual você tomar um susto, vou tirar uma vacina. Vai ser a vacina está fazendo, mas eu não quero ter o objetivo de ele passa o governo. Tem uma vacina cordial. Tem aquela questão de a gente está andando na rua, mas está barulho no ambiente. E a gente tem um momento da transmissão, um barulho semelhante, eles não conseguiram ter a capacidade de ser o que é. E mais? Isso é uma dúvida. Quem está fazendo interesse? Quem dá o veículo de seleção vai para o secretário diário com rotina que é claro ou seja, não. Pega na aula que eu fico. Eu não digo que está sendo diário, então fica à vontade, não uma pessoa para nós preocupar. Eu acho que, assim, para mim, isso é muito legal. A minha seleção de cada paciente mais abordado faz. Eu não sei se é muito popular, a gente fica ali e termina. Existe o pensamento diário, todo mundo discutindo estatísticos, mas não um protocolo diário. Você já vai esquecer o que é. Cara, tudo que a gente fala Nossa, ô, nossa, muitas. E a
daí eles até motivam para colocar uma frase, né? Necessita reabilitação. Quando alguém tem fogo forte, você, às vezes, aquele cara, como que agitou, ele é um cara que ele não passou tudo para trabalhar. Ele não passou tudo fora. Então, ele tem uma questão de lá, a gente não acontece com outra coisa que você faz. Você tá. Você fez o secretário diário. Você te acorda. Nossa, obrigado, Larissa. Fala aí, ele fala. Aí ele faz assim, quem não gostou do secretário diário, faz. Exatamente, pelo que ele citou, você poderia funcionar. Com relação à operação, você poderia até não ir para a operação. Como é que eu vou fazer só você vai? Talvez um contexto de comandar investidores no colo. Eu já não peguei depois da manhã isso. Comandar investidores no colo. Essa diária versus uma operação. O secretário faz parte do que está. Se o cara não for super bem, talvez o cara vai migrar para uma operação. Porque é quando super bem. Por que não é uma operação bem? Ele volta. Como assim, cara? Você qualquer coisa. Eu também acho que por isso é que eu falei dessa parte do não sedação, que talvez você tentar fazer isso disseminado para todo mundo possa ser um problema. Mas que claramente tem uma série de pacientes que ficam bem lá, com 1, 2 e meia hora de fentanil só e sem nada. Eu teria um milhão de exemplos para citar. No mês que eu rodei, esqueci qual não sei se era a Fabiana, a paciente do 86, espalhou a fundação, não, por escritor, não sei o quê. A paciente ficou 10 dias assim, porque a gente não conseguia estudar ela, porque ela fazia estridor, ficou 10 dias com 1, 2 e meia hora de fentanil. Ficava super bem. Então, acho que é um pouco disso, você flutuar um pouco nisso. Se o paciente fica bem, sem sedação, não tem por que pensar em voltar a sedação para ele. Só acho que é importante essa questão, realmente, se o paciente acorda ruim, talvez repensar o quanto de sedação que ele precisa. Pode ser que ele não precisa daquilo tudo que ele vinha recebendo. Acho que essa que é um negócio que tem que ficar batendo na tecla, né? E você está pensando o tempo todo que se eventualmente o paciente faz sedação, será que ele precisa disso tudo aqui? Ou será que tem coisa que eu consigo utilizar? Se for delírio, talvez aumente o psicótico, talvez eu tenha outras medidas aí não farmacológicas para esse paciente. Mas também acho que não necessariamente eu ficaria preso em um protocolo só. Acho que dá para flutuar entre os protocolos e individualizar para cada paciente. Pouco de medo quando eu ando naquele último protocolo, que é o multiplicar a consideração, porque eu tenho uma tendência a não viver adequadamente, que é a considerar mais do que ele. Aí, quando a gente vai fazer a parte de chique, o cara, quando tem, passa ele também com a não fundação. Um bolso inicial e voltar uma dose mais baixa. Aí a gente fala, olha, melhor porque eles já voltam, mas não é de 20. O 20, ele continua a estar por meia hora, uma hora. Ele continua a tomar, ele toma. Talvez o bolo, tem dado essa dose, ele já vai tomar nada. Você faz esse bolo de rotina ou você faz aumento da operação? A demonstrada. Ou ele deixa uma dose. Eu tenho na verdade, uma das coisas que me chama a atenção, e eu não sei nem se seria tão relevante assim ou não, dentro do documento de vocês,
Uma coisa que eu não vi, nenhum estudo é comparação entre opioides. Eu cheguei a ver uns artigos de opinião, assim, de gente que fala que morfina é melhor que fentanil, porque fentanil tem meia vida mais longa, não sei o quê e tal. E até acho interessante isso daí, que aqui a gente tem zero hábito, aqui acho que no Brasil, eu nunca fui em algum lugar que tinha hábito de fazer analgesia com morfina, né? Seria relevante, talvez, pensar num estudo comparando opioides? Acho que a chance de muita diferença é bem pequena, mas eu não sei quão relevante isso seria. Conforme que eu vi, mas da experiência. Também funciona a ideia que eu mostro naquele contexto, é a vida tem. Porque a gente fala, a maioria das vidas do longa, não, tudo bem, já tem, quem tem uma média longa? Já tem plano, agora eu estou na média longa. Tudo bem, já tem, quem tem média curta? Quem ainda não tem média? A gente fala que demora a acordar. Tem dois motivos, né? Um é que ele tem uma distribuição corporal bem ampla, e o outro é que o metabólico dele é ativo, que é uma morfindazolona. Então ele é metabolizado pelo fígado, afetado pelo rim. Ao ser metabolizado, ele ainda tem um ativo. Para a função hepática, ele é menos metabolizado. Você tem que renal, o metabólico é menos excretado. Então, isso não fica mais muito em conta. Mas mesmo que não tenha função renal ou função hepática, ele ainda faz mais. Porque ele tem um bom de nutrição nesse programa. Então, o conceito de minha vida tem, eu quero dizer que eu faço um bolo de aluno, porque esse cara acorda, depois de, sei lá, 30 minutos, uma hora de acorda. Se ele cumpre isso por ótimo motivo, ele tem resposta aos tecidos, ele fica sendo novamente liberado. E a minha vida dele aumenta. Então, a minha vida dele não é estática. Todas as drogas que e aí, morfina, ele tem o mesmo conceito. Quanto mais eu faço isso na contínua, mais a minha vida dele vai se prolongando. E aí, mais ele está demorando a concordar. Então, isso aí vai lá, você sabe que ela foi uma operação. Ele quando está em promovendo, ele está numa terra. Porque ele fala para todos os quando ele tem uma voltar, ele vai mais do que concordando. Então, toda vez que a gente for daí, eu vou ter uma média de um pouco mais do que fazer não porque isso tem um grande pessoal. Mas, em geral, isso dá pouca diferença quando você faz essas situações para meio baixo de interação. Não muda muito. Mesmo que já não tem protocolo, alguns grupos são mais marcantes, que, olha, você demora mais para participar no uso da dolana, eles mostram que você, a partir do ligado da situação, você demora 6 horas para estudar o protocolo, e 24 horas para estudar o dolana. É bastante tempo, mas se for ver, por 18 horas, na média, alguns pontos não é um absurdo. E assim, não tem a ver, que o dolana é um perigo, tá? Mas é que acho que quando você tem uma situação mais baixa, talvez você demora um pouco, você faz o ligado, por aí vai. Vou compartilhar o